Pronto. Então, agora posso compartilhar. Muito bom. Bom, a gente hoje vai falar, então, de como é que viabiliza futuros desejáveis a partir das novas economias, que é o que a gente faz sempre com a fluxonomia, né? Ah, Vamos lembrar um pouco por que já faz um certo tempo, bastante tempo, que a gente dizia: o mundo vai mudar, o mundo vai mudar, a gente está preparado para isso. Por que que é? Porque a cada vez, quando a gente olha a história, a cada vez que muda a maneira como a gente se conecta, a maneira como conecta e flui ideias, pessoas, bens, quando muda essa maneira, é inevitável uma mudança política e econômica. Então, repara, quando era a época da monarquia e o modelo econômico era monopólio à base de escravos, tudo centralizado, né? Na corte se decidia tudo, quem comercializava, como era a informação, até correio passava por ali. Quando o mundo muda por causa das navegações, da imprensa, etc., e vai se distribuindo, chega uma hora que o jeito de operar daquela maneira não é mais possível. E aí a gente muda não é mais possível porque não dá mais conta. Tem uma hora que você não, que as soluções existentes não dão mais conta do mundo que fica mais amplo. É como se fosse metamorfose mesmo. E aí a gente muda para república e para uma economia à base de indústria. Agora, a gente está vivendo num mundo em rede, tudo conectado, com tudo em tempo real, e a rede sendo fora do tempo e do espaço. Nós ganhamos mais uma dimensão. Essa troca, então, distribuída, ela é uma loucura, porque ela coloca a gente num estado que a gente não tem a menor ideia como é, que é operar fora do tempo e do espaço, e com dinâmicas instantâneas, exponenciais, etc. Então, o que a gente tinha de ferramenta começa a não dar mais conta, e a gente precisa de novos jeitos de fazer. Então, provavelmente, a gente vai ver nos próximos anos uma mudança política também, algo talvez como uma democracia digital direta, e uma mudança de economia. E a grande mudança que a gente fala o tempo inteiro é que a rede ela é exponencial, porque ela é desmaterializada, ela não acontece no ambiente físico, ela acontece ali, no tempo e do espaço. Eu falava com a minha filha no Japão, ela atende amanhã. Só que nós, o planeta e o tempo, não somos exponenciais, somos lineares, aí não fecha. E a coisa fica difícil, e aí fica essa crise, e o que nós estamos vivendo é isso. Pensa, por exemplo, o vírus espalha exponencialmente. A nossa capacidade de produzir testes não é exponencial, é linear. Então, sempre esse desequilíbrio entre uma dinâmica e dinâmica linear é que é o X da questão. Mas tem jeito sim. Um dos jeitos é tecnologia, é o high-tech. O outro jeito é a colaboração, é o high-touch. E já tem muita gente incrível falando de tecnologia, que a tecnologia é básica, não tem a menor dúvida, mas nós vamos aqui cuidar de colaboração. Vou dizer para a Dina que, se ela quiser falar comigo alguma coisa ou alguém, consegue falar pelo Hangout. Muito bom. A fluxonomia, então, existe para ajudar a gente nisso, porque nós estamos ligados faz tempo que isso ia acontecer, que ia chegar uma hora que não ia mais dar. E então a gente trabalha, né, com essas 4 dimensões, 4 novas economias, e a gente, sobretudo, começa isso aí uma questão de criação de futuros desejáveis. Por que criar futuros desejáveis? Quando a gente estuda futuro, dá para ver, eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, que o futuro acaba se tornando muito aquilo que a gente sonhou. Mas como que será que isso acontece? Se você quiser, dá um print aí, tira uma foto ou coisa assim, disso que eu estou colocando, que são as deixas para você pesquisar no YouTube
O que eu vou falar? É o TED do Nassim Haramein, que chama O Universo Conectado. Esse debate que aconteceu no memorial do Isaac Asimov, que era um grande escritor de ficção científica e também pesquisador. E esse debate é um debate entre cientistas, e tem acho que também um filósofo, com a ideia de, uau, será que o universo é uma simulação? Um dos que propõe isso tem um físico, que é o Leonard Susskind, é um super físico, um inglês, e ele fala do mundo como um holograma. E o Donald Hoffman, que vê a realidade, ele pergunta se a realidade é de fato como a gente vê. Então, vou contar a historinha. A Dina está me contando aqui que quando compartilha a tela no live do Instagram não fica bom. Oh, puxa vida, você está aí no Instagram, vem para cá. Aí na bio está escrito como entrar para cá, porque hoje a gente vai precisar ver imagens, enquanto isso eu vou contar aqui algumas histórias. Primeira coisa da ciência, que me intrigou muito. Esse cara é um cientista que primeiro foi super rejeitado, científica, porque o que ele falava, todo mundo falava, nossa, que bizarrice. E depois ele foi super premiado porque ele resolveu coisas que ninguém tinha conseguido resolver. Ele chama Nassim Haramein e ele foi estudar o vazio, porque todo mundo vai estudar matéria, só que a gente é 99,99999% espaço e 0,000001 matéria. Vocês sabem, né, que entre um elétron e outro de um átomo nosso tem distâncias assim como se fosse um campo de futebol entre um elétron e outro. O que o Nassim Haramein descobre? Vou encurtar a história e vou também contar do jeito de alguém que não é físico, certo? Então, é a minha compreensão dentro do meu limite do que é física. Mas ele conclui que o vácuo, na verdade, de vazio não tem nada. Ele é, inclusive, 10 elevado a 51 mais denso do que a matéria. Olha que interessante. Então, é como se a gente, que materialistas, fosse como se fossem umas bolhas dentro de uma piscina, uma gelatina, não sei lá o quê, que é extraordinariamente mais densa. E denso de quê? Denso de informação. E olha que palavra interessante, informação. In dentro, formação. A informação é como se fosse a semente da ação, e isso é uma coisa que a gente observa mesmo. A gente observa como futurista, porque a gente vê que aquilo que a gente sonha, de repente, acontece, e a gente observa como... Vocês sabem que eu venho de cultura, né? E quando a gente trabalha em cultura, é muito evidente isso. Bom, aí seguimos. Então, tá bom. Então, quer dizer que o vácuo é informação, como se fosse um código, porque código de programação é isso, não é? Bits. Tá. Então, vamos seguir adiante. Vamos para o segundo debate. O segundo debate é: será que o universo é uma simulação? Por que isso? Tem um físico, esse Leonard Susskind, que é um especialista em buracos negros. E os buracos negros são super difíceis de explicar. Aí vai a história. Recomendo que vocês vejam o vídeo dele. Ele é muito gentil, ele coloca de uma maneira que a gente entende. E ele acaba concluindo uma coisa meio assim. Primeiro, todos eles falam de uma coisa que eu não sabia, que é a primeira lei. Vocês sabiam que a primeira lei da física é que nenhuma informação é perdida? Sabiam disso? Não tem como perder a informação. A informação pode se transformar, não é perdida. Existe um outro cientista que eu não botei lá, mas se alguém puder botar, ele é incrível, ele escreveu 85 livros, ganhou bilhões de prêmios, chama-se, vou botar aqui o nome dele, Irving Laszlo. E
o estudo dele é sobre, de repente, esse conjunto de informação que não se perde poderia ser como aquilo que a tradição indiana, muito tempo atrás, chamava de akasha, que é como se fosse um registro onde toda a informação está lá. Esse cientista foi estudar essa possibilidade, o Irving Laszlo. Ele é tão bonitinho, é um senhor mais velho, assim, incrivelmente erudito. Imagina ter escrito 85 livros. Bom, aí, o que o Leonard Susskind propõe? Ele foi estudar os buracos negros e ele chegou à conclusão que o quê? Que no horizonte do buraco negro, que é como se fosse, eu na minha tosquidão de não cientista, diria que é como se fosse a, a interface entre o mundo antes do buraco negro e o buraco negro, isso é só informação. Então, ele propõe que essa interface é como se fosse um filme holográfico. Vocês já viram como funciona um filme holográfico? Um filme holográfico, você olha, você só vê um monte de bolinha, assim. Mas quando ele é iluminado laser, ele dá uma imagem 3D daquilo que ele representou. Então, a ideia do Leonard Susskind é que cada coisa tem uma bordinha, uma capinha, uma interface, que é como se fosse um filme holográfico. Então, espera aí. Se é um filme holográfico, se tem uma bordinha, então dentro da bordinha está rolando o holograma, certo? Como num game. Você tem o game e dentro do game você tem o código. Então, o que o Nasser Haramein fala? Uau! É 99,9999 informação. É o código da programação. O Rupert Sheldrake, que a gente falou na semana passada, dizia campos mórficos. Campos mórficos organizam a informação e programam. Aí, o Leonard Susskind diz que o buraco negro, a bordinha dele, como a informação não se perde, é como se fosse um filme holográfico. Vocês vão ver lá, nesse debate de se o mundo é uma simulação, tem umas coisas, tem um matemático que diz que quando você estuda os buracos negros, tem padrões de comportamento ali que parece de busca. Você chega na mesma equação matemática de algoritmos de busca. Olha que louco! Então, tem umas coisas, assim, se alguém conseguir entender melhor, me conta também, porque eu fico ali tentando entender o quanto eu consigo, mas é fascinante. Muitas das coisas que a física está estudando agora são, então, é como eles estudam fenômenos naturais e chegam em equações que são iguais à equação de programação. Aí tem esse cara que é um ele faz físico neurociência, chama Donald, tem um monte de vídeos dele e tem. E aí qual é a ideia dele? Ele diz que, e se ele consegue provar isso matematicamente, e se o mundo lá fora não é assim como a gente vê, azul, verde, duro, mole, pedra, árvore, céu, pássaro. Mas ele é um monte de campos eletromagnéticos organizados. E o nosso cérebro é como se fosse assim, tipo um desktop do computador. Porque quando a gente tem um desktop do computador e você tem uma pastinha, que é a sua pastinha de arquivos, não é uma pastinha de verdade. E o seu arquivo que aparece ali como uma folhinha, ele não é uma folhinha de verdade. Ele é de, de bits organizados. Então, ele propõe que o cérebro é um mecanismo de interpretação de campos eletromagnéticos para que a gente possa interagir com eles. E que então, talvez o mundo lá fora seja um monte de campos eletromagnéticos que corrobora a hipótese dos outros. Aí diz assim, não, mas peraí, se é só uma simulação, se é um monte, então a gente pode fazer qualquer coisa. Se não é real, se eu percebo a parede dura como dura, mas ela é, na verdade, um campo eletromagnético, então eu posso me jogar de cabeça na parede? Aí ele diz, não,
Você sabe que a pastinha que tem meus documentos no teu desktop não é uma pasta de documentos, mas nem por isso você pode pegar ela e jogar no lixo. Porque se você não jogar no lixo, você vai perder todo o seu trabalho de verdade. Então, é essa coisa que bota a gente assim, como assim? Mas é muito legal, faz uma espécie de. A Isabel está falando, todo mundo, né, Isabel? Você sabe que a minha filha, a Rita, quando ela tinha 4 anos, a gente tinha um carro e ela atrás, assim. Uma hora ela fala para mim, mãe, a gente sonha o mundo ou o mundo sonha a gente? O que eu ia responder para ela? Se eu fosse um aborígene da Austrália, a resposta eu já saberia, que era assim: o mundo sonha a gente. Quer dizer, a gente sonha o mundo. E é isso, crianças talvez intuam. Então, isto posto, peço licença aí para você que está no Instagram para compartilhar ela de novo, porque eu vou ter que mostrar imagens. Vamos ver se dá para enquadrar, se não, paciência. Te convido de novo para ir para dentro. Na bio aparece o link e vamos lá compartilhar a tela e vamos seguir. Então, aí o que acontece? O Yuval Harari. Tá, aqui ainda não preciso compartilhar, então, para não ficar chato para quem está no Insta. Vou seguir falando, daqui a pouco eu compartilho. E o Yuval Harari, que é genial, né? O que ele descobriu com esses milhares de anos que ele estudou e sistematizou? Que a gente, como ser humano, fez coisas inacreditáveis na face da Terra, simplesmente atrás de uma narrativa. Porque tinha uma narrativa, vamos atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida. E todo mundo vai atrás da narrativa. Sempre tem uma narrativa. Que o que a gente consegue por conta dessa narrativa. Por que será que é assim? Tem um outro cientista, prêmio Nobel, ele é psicólogo e especializado em comportamento, o Daniel Kahneman, que diz que o futuro é como se fosse uma memória antecipada. Tem um outro cientista que chama Seth, agora esqueci o primeiro nome dele, diz que o cérebro, ele não consegue, o cérebro só reconhece, ele não consegue conhecer coisas novas se ele não é. Quando ele vai identificar alguma coisa, ele fica buscando coisas que ele já reconheceu. É como se ele fosse pegar as pecinhas de Lego existentes para formar figuras. E o Daniel Kahneman, ele diz que nessa questão de que a gente só reconhece, o que acontece é que o cérebro pensa o futuro como uma espécie de memória antecipada. Então você imagina as suas férias e diz: que legal, eu vou para a praia. Pum, você imagina a praia. E aí eu vou ficar num hotel super gostoso, aquela pousadinha charmosa, a piscina, e aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o que, você vai fazendo um filme. Então, o futuro é como se fosse um filme que a gente vai fazendo, juntando as referências que a gente tem. E aí, o que acontece? Para poder fazer um filme diferente, você tem que ter referência diferente. Porque você não vai imaginar como são suas férias em Marte se você não tem referência de como é que é Marte. A arte é incrível, porque a arte sente antes. E a arte, vocês sabem, né, que para o futuro imaginado por cientistas e por escritores de ficção científica, o que mais acontece é o da ficção científica. Porque o cara da ficção científica, ele se atreve a ir além, a imaginar o que não está fora do senso comum. E também porque ele se conecta no desejo das pessoas. E vocês sabem que isso é uma base do nosso trabalho, né? Um trabalho com futuros desejáveis é assim. Você vai ver o que é. Porque é óbvio que se a gente quer, tem mais chance de acontecer. É como se o desejo fosse o chão onde as sementes de futuro podem crescer. Bom, eu não sabia dessas coisas ali quando me tornei futurista, mas intuía, porque eu trabalhava com arte e eu via o potencial extraordinário de transformação da arte. E
E quando eu criei o movimento Crie Futuros, em 2007, eu ainda não tinha essas informações científicas, mas eu tinha sim a informação de estudos do futuro, porque eu já era ligada a isso desde 95, de que civilizações que florescem são as civilizações que têm visões de futuro. E civilizações que têm campo brejo, elas têm visões negativas. E por tudo isso, a gente criou em 2008 esse movimento Crie Futuros, porque a gente observa que o futuro é fruto dos sonhos do passado. Repara só, olha que legal. Isso aqui é uma imagem de 1893, imaginando o que podia ser a vida no ano 2000. E já uma coisa de chamada telefônica com vídeo, uma coisa que estava muito no desejo do coletivo e, portanto, foi feita. O que acontece também quando a gente imagina futuros? A gente cria coisas não necessariamente sustentáveis. Quando a gente obedece o nosso desejo, mas a gente não tem mecanismos de ponderar o que é bom para todo mundo. Por isso que a fluxonomia cria maneiras de ponderar sobre isso. A gente pensa sempre em 4 dimensões para ver se está equilibrado cultural, ambiental, social e financeiramente. Então, aqui a gente vê o quê? Uma bolha gastando um monte de energia, que mantém quente uma piscina no meio da neve. Desejamos isso, fizemos isso, ficou insustentável. Tem coisas que a gente imagina e a gente evita. Então, vocês já viram a quantidade de imagem que tem de comida em pasta ou pílula, tal. E é engraçado que a gente foi no caminho oposto, né, da gastronomia, do orgânico, etc. Porque a gente já fala, não quero comer uma pasta de proteínas. Tem até quem come para ficar fortão, mas isso não virou a regra. Mas a coisa difícil na criação de futuros, e por isso que se vocês olharem, 95% dos futuros são futuros tecnológicos, porque a gente consegue imaginar inventos, coisas, materiais, é mais fácil pensar tecnologia. E é muito mais difícil imaginar outras relações, outro jeito de pensar, imaginar futuros culturais e sociais. A nossa especialidade é essa. Então, repara que essa imagem aqui, que é da metade do século XIX, ela cria o trem-bala, literalmente, porque é um canhãozão que estoura um vagão. Aqui a linha é Lafitte-Calais, na França, e tem o trem-bala, mas aqui embaixo, crianças escravas. Porque é fácil imaginar uma nova tecnologia, é muito difícil imaginar uma mudança social como essa. E aí, quando a gente olha as imagens de futuro, o que acontece é que a maior parte das imagens de futuro são tenebrosas. Se você pega herói de game, mas assim, 105% deles são belicosos. Isso de um lado dá para entender, porque a violência é uma linguagem muito burra. Você entende ela rápido e em qualquer língua. Em qualquer língua deu para entender, enquanto que a sofisticação das relações e da sociedade é mais difícil. E a gente não foi treinado para saber o que quer. A gente foi treinado para dizer isso eu não quero. Mas o que eu quero? Isso a gente não treinou. Por isso que a gente criou o movimento Crie Futuros. Tem uma wikizinha ali simpática, que a gente tem muitos, milhares a mais de futuros do que estão lá. Os que a gente conseguiu subir é porque foi no período de 2009 que a gente teve um apoio da cooperação espanhola, depois não mais. Futuros já se materializaram. Então, por exemplo, a gente tinha lá futuros de 2008 de calçadas plantadas com temperos, acabaram virando as hortas urbanas. Tinha esse aqui, olha que legal, era o minhocão transformado em balanço para brincar. Virou, em 2014, fizeram balões, fizeram grandes balanços dentro de uma virada cultural no minhocão. E a gente tem possibilidade de ter profissões de futuro muito legais. Imagina um escutador de vidas.
que aprende leveza com a borboleta, que aprende a entender campos eletromagnéticos com golfinhos e assim vai. Ou o deseducador de adultos, que vai ser extremamente necessário. Ou um personal truster, em vez de ter só o personal trainer, que é para fazer força, o personal truster para a gente aprender a confiar. Então, tem o livro aonde que está aqui, que é aquele ali, Desejável Mundo Novo, aonde a gente foi feito para Rio Mais 20, como um livro inspiracional, para você poder ter uma ideia do que poderia ser o futuro. E ele compila uma criação a partir dos futuros que eu escutei e que seriam desejáveis para o mundo. Lembrando, mais uma vez, que do outro livro, que é esse para materializar futuros, tem grupos de estudo agora em 3 turmas. Semana que vem começa a terça também. Então, tem terça, quarta e quinta. E aqui no Estudo Livro Flux, você se inscreve. Bom, então, sabendo que... vou parar um pouquinho de compartilhar para que você que está aí no Insta não sofra de ver tela pequenininha. Onde compro os livros, Patrícia? Pelo meu site. Pelo meu site. O site é lauadenzelin.com. Se alguém puder botar o link aí. E a gente relançou eles no fim do ano, muito rapidamente, e aí aconteceram uma série de coisas no fim do ano para cá que a gente atrasou em botar eles digitais, porque é uma edição nossa. A gente tem uma editora, a editora Flux for the Press. Mas daqui a pouquinho o Desejável vai estar digital. E, na sequência, a gente começa a botar digital quer dizer, o Novas Economias vai estar digital, esse dá para ficar daqui a pouco. Então, vamos recapitular o que a gente viu até agora? Nós vimos que o mundo está mudando, inexoravelmente. Isso já deu para entender, né? Já deu para entender também que pode ser muito legal. Isso é uma coisa que era bacana da gente entender, que tem momentos da história em que muda mesmo. Sabe quando, às vezes, a gente está olhando num alto de uma montanha, está em cima de uma pedrona, assim, olhando a paisagem e tal, na certeza de que aquela pedrona estará lá para sempre. Mas tem uma hora que a pedrona pode cair. Tem uma hora que as coisas acontecem. As coisas preparam, acontece. Pensa parto. Você está num relacionamento. Vai, anos, tem tempo, não sei o quê. Engravidou. Ok, temos um certo tempo para nos preparar, 9 meses. E aí tem uma hora que é a hora do parto. Na hora do parto não dá para dizer, gente, daqui a pouco a gente pensa nisso. Na hora do parto é a hora do parto. A hora que quebra a casca do ovo para o pássaro sair é a hora que quebra a casca do ovo. Parece que estamos neste momento. E que a gente precisa saber que não é assim, daqui a pouco, peraí, vamos nos organizar. Bebê, tu aguenta firme aí, porque a gente precisa pensar que nós vamos fazer uma prototipação de como que faz para crianças saírem, depois que a gente testar e a gente volta aí, segura aí, muita calma. Não, tem horas que não dá, tem horas que dá, tem horas que não dá. Será que agora é a hora de dizer, mas já, não vai dar mais para esperar. A gente tem uma musiquinha que diz, o mundo é agora, a transição é agora, vamos embora. Dizem até que é amanhã, né? Que tem uma conjunção, que tem uma meditação global e tal. Agora, já imaginou? Uau! Se aquilo que os cientistas falaram for assim, minha avó italiana dizia, se non è vero è ben trovato. Não é uma coisa muito interessante pensar que o mundo pode ser um gamezão? Olha que legal. Já imaginou? Um game. E já imaginou que legal se a gente for um avatar? E se esse avatar, então, ele pode se transformar em outras coisas. E já imaginou se é um game? Então tem como programar o game? Se a gente muda a informação, então a gente pode reprogramar o game.
E será que é como fala o Rupert Sheldrake, que diz que você tem uns campos mórficos? Eu, na minha coisa tosca, falei para a gente entender campo mórfico, essa coisa de simulação, eu fico pensando, não, peraí, então seria assim, como se eu tenho um game X e eu tenho um game Y. Eu tenho um game de guerra e eu tenho um game de simulação de construção de mundos. E eu escolho que game eu vou mudar, ou que eu vou jogar, ou eu tenho um aplicativo X e um aplicativo Y. Eu escolho qual eu vou rodar, eu tenho um canal. Isso eu acho que às vezes a gente se comporta meio assim. A gente está ali assistindo um canal e não gosta do programa. E a gente fica brigando com o canal. Ô, canal, por que você fica fazendo esse programa tão violento assim? Ô, canal, muda essa tua programação. Por que você fica me contando desgraça? Por que eu não sei o quê? Canal, olha a sua programação, canal. Que vergonha, muda a sua programação. Nós vamos conseguir mudar a programação do canal ou nós vamos mudar de canal? Muda de canal. Então, eu não sei se é. Mas como eu achei legal a possibilidade que seja. A gente não sabe, mas é muito legal pensar que pode ser. Porque se pode ser, aí o que dá? O Silvio Meira, né, gênio, fala, ou você programa ou você é programado. Então, a gente pode fazer outra coisa. Se não for nada disso, já valeu, é como a arte. Enquanto você está lá experimentando, você está se permitindo outras coisas. Como é que criança aprende? Criança aprende brincando, ela faz de conta. Só que de faz em conta, faz de conta, faz de conta, ela se prepara. Então vamos fazer de conta que dá para reprogramar. E vamos fazer de conta que a gente pode criar outras possibilidades, outras sementes de futuro. As sementes de futuro eu sei que funciona. Isso aí acompanho faz 20 anos. Muitas das coisas que estão aqui já existem, é incrível. A gente até coleciona, mais uma, mais uma, mais uma. E tal. Então, vamos lá. Vamos agora pegar... Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma observação? Conta aí para mim, e você também do Insta, conta para mim o que você acha dessa ideia de que pode ser um game. Como seria se isso fosse um game, que a gente pudesse reprogramar um game? Siddhartha Ribeiro? Não, deixa eu ver quem que está falando aqui. Um oráculo probabilístico, olha, faz todo sentido, né, nesse contexto, Juliana. Sim, porque ninguém nunca explicou muito bem o que é sonho. Eu conto para você que, para mim, sonho é, sobretudo, aprender, sabia? Tem umas coisas muito loucas. Eu vou dormir com umas coisas que eu não entendi. E eu acordo tendo entendido. Eu tenho umas aulas, mas umas aulas nos sonhos que falam, uau, onde será essa escola incrível? Porque cada coisa que eu sei quando eu acordo que não estou nem sabendo de onde foi. Daniela também, que uma Isabel tinha a ideia de que era holografia, a Terra te sonhando e você sonhando a Terra. Por falar em holografia, alguém achou o vídeo da moça da Microsoft? Com o holograma dela na mão. Se achou, compartilha aí a tela para mostrar para a gente. Tá aqui o link do vídeo? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque aí fica gravado. Vamos ver se deu. Ok. Hologram. And thanks to the power of hologram. Compartilhar. Bom. E vamos lá. Bem. Too, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram. So natural. No, she's a little small to do a keynote. So let's get her up
so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. Ó, que legal. ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。Já imaginou? Se nós somos isso também, tem nós ali em algum lugar que cria um avatar, bota ali e diz assim, cada um num game, uau, que farra! Já imaginou se todos esses avatares pudessem conversar entre si e dizer, nossa, sabe o que eu aprendi nesse game e tal, sabe o que o outro aprendeu? Ia ser incrível. Mas, enfim, vamos lá. Vamos brincar de programar, vamos brincar de criar sementes de futuro. Muito impressionante, né, o holograma dela. E que ela tinha que dar essa palestra no Japão, e aí ela botou o holograma para falar em japonês, em tempo real. Bom, vou compartilhar a tela de novo. Mais um convite para você que está aí heroicamente com a gente no Instagram até agora. Vem para cá, aí na bio aparece como se juntar nesse Zoom, porque daqui a pouco a gente vai criar futuros. O Luiz Eduardo está dizendo que só pode ser visto com óculos especiais, provavelmente. A Lívia, a Leonardo, é muito divertido, né? A gente pensar que pode estar acontecendo muita coisa ao mesmo tempo agora. A gente não sabe, e é sempre bom lembrar que os paradigmas da ciência mudam sempre, né? A Terra é o centro do mundo, depois descobre que não. A eletricidade é bruxaria, aí descobre que não. Então, não sabemos. Mas vamos lá. Compartilhei a tela aqui do PowerPoint. Vamos ver se deu certo. Aonde que a gente parou? Parou no futuro aqui na questão da criança. Então, o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver alguns insumos para a gente pensar futuros desejáveis em relação ao universo infantil. Por quê? Vocês sabiam que no que a gente investe em 0 a 6 anos rende mais do que qualquer outro tipo de rendimento, qualquer. Rende $7 para cada dólar investido. Rende mais do que qualquer outra coisa, tudo que é investido em criança. Essa seleção que eu vou mostrar para vocês é uma seleção que a gente fez em 2017, quando a gente estava fazendo um programa um projeto com o canal Gloob, da Globosat. Eles adotaram uma causa, a colaboração, e depois de adotar essa causa, eles precisavam dar materialidade a isso, pensar como seria o processo, que tipo de linguagem, o que é colaborar, quais os campos, tal. E a gente fez um processo lindíssimo com eles de estruturação desse processo. Entra lá, é maravilhoso o Juntae. Aí, o que dá para a gente imaginar de Juntae? Olha, por exemplo, se na nossa casa pudesse ter um sofá assim, para poder acolher todas as pessoas. Agora não dá, porque estamos em isolamento, mas olha que legal, é um sofá, muitas camas. Para ele chama sofá Somos Família. Já imaginou que legal se a gente pudesse ter mais disso aqui? Quando as crianças estão na cidade, é muito difícil elas irem para a escola sozinhas, caminhando, é perigoso. Então, eles organizaram esse site aqui, que é de carona a pé. Pode, coisa mais simples que isso, carona a pé. Faz um revezamento de pais que cuidam de várias crianças. Que mais? O Tem Açúcar, se não entrou, entra, é super legal, para compartilhar qualquer coisa com seus vizinhos. Que mais? O Believe. O Believe é uma das muitas plataformas de troca de tempo que existem. Vocês sabem, né, que é possível trocar tempo. Vou pedir para quem entrou, que está com o microfone aberto,
Para fechar, vamos ver quem é. Vamos apagar da Paloma? Paloma. Opa, quem... Microfone aberto, vamos descobrir aqui de quem que é. Lala, seu microfone está fechado. Ok, eu mutei todo mundo até eu. Então, vou voltar aqui no Believe. Obrigada por avisar. O Believe, então, é uma plataforma de troca de tempo. Existem muitos bancos de troca de tempo. Esse aqui, que bonitinho, chama OldNet. A OldNet é uma iniciativa do Cidade Escola Aprendiz, que é para juntar novas gerações e velhas gerações para poder ter inclusão digital. Pequenas alegrias disponíveis. Também uma coisa super legal. Você entra numa espécie de um Google Map e você põe ali o que tem. Aqui tem um pé de fruta no meio do caminho. Aqui tem uma fonte. Aqui tem coisas que existem na cidade que ninguém nem sabe que podem fazer a alegria de quem circula quando pode circular. Isso aqui, muito legal. É a geladeira do povo. Então, como tem muito desperdício de comida, o que fizeram em Londres? Aqui e ali botaram uma geladeira. Aí você põe na geladeira o que sobrou de comida. E quem precisa, vai lá e pega. A gente tem 2 fluxonomistas, uma é a Júlia Lopes, de Pouso Alegre, que fez a Gelateca. Depois apareceram várias gelatecas, que é uma geladeira antiga, que não funciona mais, você põe em algum lugar com livros. Quem precisar o livro, pega. Depois tem uma outra fluxonomista incrível, a Karina Zagonel, que é de Floripa, que tem um projeto lindo, que é o Armário Coletivo. O Armário Coletivo é um armário, em algum lugar, onde tudo aquilo que pode ser circulado é posto lá dentro. E aí eles fizeram estudos e perceberam que quando há uma circulação de bens, a violência no lugar onde tem um armário coletivo diminui. Essa mesma Júlia Lopes fez um trabalho uma vez com uma outra fluxonomista incrível que criou, também de Minas, que criou o Banco dos Saberes. Isso foi um experimento que aconteceu algumas vezes em praças, porque na praça tem o banco, né? Então era uma metáfora com o banco. É o Banco do Saber, cada pessoa ia lá, ocupava um banco na Praça da Liberdade, num domingo, das 10 às 2 da tarde, e aí, nesse banco, ele compartilhava um saber. E aí era incrível, assim, tinha dicas de moda, dicas de cuidar de pet, dica de fazer brinquedo e tal. Foi o primeiro, teve 500 pessoas, não, teve 250 pessoas. Primeiro 500 pessoas circularam, segundo 2.500 pessoas circularam. Isso aqui está no livro, no Desejável. Já imaginou que legal se de repente a gente pudesse ter aviões que não são mais utilizados, transformados em lugares onde a gente pode em parques ou em lugares onde a gente pode botar todos os excedentes para criar um centro, tipo um Fab Lab comunitário? O que mais? O quintal de trocas. Quintal de trocas existe, a Carol também, feliz de que ela foi um pouco inspirada pela Flux, é para trocar brinquedos. Eu tenho um neto, né, de 1 ano e meio. É tudo só de troca de brinquedos ou de roupa usada, brinquedo usado, porque coisa de criança já viu, né? É insustentável comprar tudo novo. Essa aqui, sabe aquele tal do jogo das cadeiras? Que inclusive é a metáfora do mercado financeiro, porque certamente não existem todas as cadeiras. Enquanto o jogo do mercado está ali rodando, isso era uma das coisas que tinha que apertar um refresh, se é para a gente reprogramar o game, opa, que isso era bom de reprogramar, hein?
Porque acontece que no mercado financeiro tem 3 cadeiras e 3 bilhões de pessoas rodando e que não pode parar de rodar porque não tem cadeira para todo mundo. Bom, a gente é ensinado a isso, de que não tem cadeira para todo mundo, você precisa dar uma cotovelada no vizinho para não ficar sem cadeira. A pedagogia da cooperação propõe outro game, que é o contrário. Quantas pessoas é possível estar na mesma cadeira? E realmente essa ideia de que não tem cadeira não procede. Depende da gente se organizar. Tem horas que um senta, tem outras horas que um fica de pé. Nem todo mundo, você não precisa ser dono da cadeira, porque você vai usar a cadeira quando você precisar da cadeira. Que mais? A Renata Meirelles. A Renata Meirelles tem um trabalho inacreditável. Ela tem, por exemplo, esse site onde tem brincadeiras indígenas. Maravilhoso para fazer com crianças. Aqui é um site onde só tem projetos de arte colaborativa para crianças. Se a gente imagina que cria o futuro antes que ele aconteça, mais importante ainda. Aqui, essa imagem é uma das imagens que eu mais amo no mundo. Isso aqui foi durante a Primavera Árabe. Fizeram um almoço coletivo em Istambul. Uma avenida central e botaram uma toalha, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Olha assim, muitos metros de almoço coletivo. Isso aqui, imagina se esse almoço coletivo, ainda por cima, for feito com agricultura familiar. Isso aqui é CSA, vocês devem conhecer, né? É um programa já está muito espalhado e consolidado, aonde cada família adota um produtor orgânico. Então, você diz, pode produzir que eu compro. E isso deveria ser para um monte de coisa, né? Já imaginou? Se as coisas que a gente acredita, a gente dissesse, pode fazer que eu compro. E a gente fosse todo mundo supporters, assim, mantenedores das coisas que a gente acredita. Aqui, outra coisa genial para a criança, pedagogia griot, que é a contação de histórias a partir das tradições, porque, nossa, como o conhecimento tradicional é importante, como a gente às vezes precisa deles muito nesse momento de reequilíbrio sistêmico, mais ainda, e tem coisas incríveis para fazer com crianças a partir do conhecimento griot. Esse aqui é um projeto para a África do Sul, né? Aquela situação difícil, África do Sul, violência e tal. O que eles fizeram? Ensinaram crianças a fazer zines, a contar suas, a fotografar, escrever e fazer suas publicações. Dá para fazer isso de algum jeito? Sim, super dá. Isso aqui, ela agora me deu um branco, gente, a Canela era muito ativa na Laboriosa 89, e ela criou isso que era na garagem. Então, ela na garagem da casa dela, uma vez por semana, botava todo mundo ali para contar a história. Dá para fazer? Será que não dá para a gente fazer na nossa garagem, depois que acabar a nossa quarentena? Isso aqui é um futuro maravilhoso que vem do nó do Uruguai, do movimento Querer Futuros, que era... Já imaginou o Parlamento das Crianças? Agora nós estamos vendo. Quem que está mais ativista? As crianças dando banho, e muito parlamentar, como a Greta, né? E aí era a ideia de que as crianças mandam. Como elas poderiam mandar? Aqui, o Canadá, por exemplo, cria campos, acampamentos de empreendedorismo para crianças. A Mara Mourão, cineasta, esposa do Wellington, que está conosco, fez também isso, algumas edições maravilhosas. Um acampamento para preparar crianças para serem empreendedores sociais, para serem transformadores de mundo. Aqui, uau, um outro empreendedor social inacreditável. Allenberg, né? Agora me deu tantos nomes que está me dando branco aqui. Quindin, Allenberg Quindin. Allenberg Quindin. É isso, né? Allenberg Quindin. Maravilhoso. Ele criou a fundação. Oi? Fellow Ashoka. Então, quer contar? Conta você aí, como grande chefe Ashoka,
Conta mais dele, você vai saber contar mais do que eu. Ele partiu de um pressuposto muito bonito, que qualquer criança em qualquer lugar do mundo, mesmo lá no interior do Crato, no Ceará, tem que ser capaz de ter acesso a tudo de bom que o mundo tem. Então, ele criou a Fundação Casa Grande, que é feita pelas crianças e pelos jovens. Eles têm programa de rádio, televisão, aulas, tudo é feito pelas crianças e pelos jovens. E eles aprendem fazendo, aprendem brincando, e eles são os anfitriões da cidade. E a gente que está aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, se você quiser mandar seu filho para ficar lá uma semana, 2 semanas, eles vão combinar do seu filho ficar numa casa de família que tenha um filho na mesma idade. Então, porque dessa forma eles viajam, eles conhecem pessoas de outros lugares do Brasil, fazem amigos, e é uma experiência linda. Só para vocês terem uma ideia, a Pina Bausch, ela fez questão de ela ir dar aula de dança para as crianças e para os jovens da Fundação Casa Grande, exatamente porque a base de tudo é arte e cultura. É uma das coisas mais comoventes que eu já vi. É incrível, é no Crato. Temos uma super fluxonomista, a Maírta, agora aí no Crato. E é impressionante, quando você entra lá, a casa é gerida por crianças mesmo, não é modo de dizer, são eles os gestores. E aí, quando você entra, tem um quadro grande do quanto custa. E dá uma vergonha, gente. Mas dá uma vergonha quando a gente vê a quantidade de dinheiro que é gasto para nada e vê quanto custa. É assim, impressionante. E é uma genialidade de gestão também. Aí, isso aqui é outra coisa que seria incrível a gente adotar em massa. Isso aqui é a Candy Chang, é uma artista norte-americana, e ela criou só isso aqui. É um adesivo que você põe nos lugares dizendo eu queria que isso fosse. Você já imaginou que legal? Se as crianças pudessem sair adesivando o mundo, dizendo eu queria que isso fosse, eu queria que isso fosse, eu queria que isso fosse. E é muito legal que quando tem, por exemplo, uma casa que está para alugar, e aí todo mundo começa a botar, eu queria que isso fosse uma padaria, uma creche, um centro cultural, não sei o quê. E aí, esse aqui no poste, eu queria que isso fosse consertado, eu queria que isso fosse uma escola de dança. E aí começa a dar match, porque aí, tá vendo o primeiro que tem um monte de coisas? Tem um, por exemplo, eu queria que aqui fosse uma padaria. E aí botou, se for uma padaria, eu sou padeiro. E o outro botou, e se tiver uma padaria, eu forneço trigo orgânico. E assim vai indo. Desafios de cocriação para criança. Muitos. Olha aqui uma parte do movimento Design for Change. Tem coisas incríveis que acontecem. Tem coisas incríveis que acontecem também para pais. Olha isso aqui. Fizeram guia fora da casinha. Atividades para você poder fazer com seus filhos. Como esse cinema grátis com bebê que o Cinemark uma hora estava ofertando, ou esse Cine Materna que a Natura ofertou, sessões de cinema para pais com bebês até 18 meses. Maternativa é uma atividade, é maravilhoso isso, que é você comprar de quem é mãe, porque um monte de gente que depois que ficou mãe falou, e aí, agora, ou eu fico com o meu filho, ou eu vou ganhar dinheiro. Não dá, tem que juntar as duas coisas. Aqui, uma editora que você cria um livro com seu filho e tem uma edição especial. Esse aqui, você pega o desenho da sua criança e transforma em roupa. Olha que legal. Empreendedorismo a partir de crianças. Essa outra aqui criou um negócio de pegar desenhos infantis e transformar em joias. Tem um monte de coisa que a gente pode imaginar, até para ganhar dinheiro. A Rede Asta, por exemplo, ela é incrível. Vocês conhecem? É uma rede de venda direta e uma loja virtual que é só de fornecedores sociais.
é uma coisa incrível. Se você tem que dar um presente, um brinde, compre ali, porque é a coisa mais legal do mundo. E aí, para fechar, antes da gente criar futuros, isso aqui, para quem não conhece, chama-se Self-Organized Learning Environments. Ambientes de aprendizado auto-organizadas. É um cara na Índia que descobriu, ele trabalhava com pesquisa de cognição, como é que crianças aprendem a conhecer algo que elas não conhecem. Ele trabalhava numa grande empresa de tecnologia, a empresa era do lado de uma favela, e ele fez um experimento, ele fez um buraco no muro e botou um computador do lado de fora e uma câmera. E aí ele viu que as crianças analfabetas, que nunca tinham visto um computador e nada, de repente iam sacando e aprendiam. Mas aprendiam desde que elas estivessem em grupo. E aí é muito louco, porque a coisa foi indo e eles descobrindo que quando você dava desafios, eles resolviam esses desafios muito rápido. E chegavam a aprender sozinhos até 30% de conteúdos. Em escola, a gente consegue absorver 50%. E sozinhas, as crianças, 30%. Mas chegava em 50% se tivesse um mentor. E aí eles começaram a criar mentorias à distância. Então, aqui tinha o grupo de crianças da favela X e aqui comunidade, né? Vamos honrar, porque se tem alguém que sabe trabalhar de forma comunitária, está lá. E aqui você tem um mentor de alguma parte do mundo que dedica X horas a mentorar aquelas crianças. Bom, nós vimos que o futuro é fruto dos sonhos do passado, mas principalmente das escolhas do presente. O que a gente escolhe? Do que depende as nossas escolhas? Primeiro, falta de tempo. Bom, agora, por exemplo, nós temos mais tempo, né? Tempo, será que nós não temos tempo? O Clay Shirky, um especialista em colaboração, foi medir quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia. 100 milhões de horas. Aí a gente olha e fala, muito tempo. Não é não. É pouco tempo. Sabe por quê? Porque num ano a gente vê 1 trilhão de horas de TV. Agora deve estar bem mais do que isso. E isso daria para fazer 2.000 Wikipédias. Eu, na época da Copa, fiz uma conta. Um jogo da Copa, 60%, não era nem todo mundo, hein? 60%. Em um jogo da Copa, dava 27.671 anos. Se a gente fizesse que nem lá o experimento do aprendizado auto-organizado, e cada um de nós fosse dar 2 horas de mentoria ou de aula de alguma coisa, isso equivale a 303 mil anos letivos. Já imaginou? Em 2 horas. Somando. Então, é isso. Wikipédia, 100 milhões, TV por ano, 1 trilhão de horas. Então, particularmente neste momento que estamos aqui em quarentena, como que a gente está usando o tempo, a energia e o conhecimento. Segunda coisa, a gente pode dizer, falta dinheiro. Será? Buckminster Fuller, um dos principais... antes disso, conhecem esse projeto? Arredondar. Você vai ali, você vai pagar, tem um centavinho de diferença. Olha aqui, isso aqui eu preciso até atualizar, porque já faz tempo, deve ser bem maior do que isso. 7 milhões, isso aqui tem 2 anos que eu dei esse print. 7 milhões de doadores, 1 milhão e não sei quanto. Se alguém puder, entra lá no arredondar.org, vê como está agora e posta aí no chat. Mas, finalmente, para a gente ver se tem dinheiro ou não, Buckminster Fuller, futurista, viu que, a partir do trabalho dele em 140 países, que todo mundo queria mais ou menos a mesma coisa, bem resolvida. Acabar com a fome, moradia, saúde, etc. Aí ele falou, mas será que dá? Esses quadradinhos cinza que aparecem aí são bilhões de dólares. Na época, em 97, se gastava em armamentos 870 bilhões de dólares. Para resolver tudo, perdoar a dívida, questões digitais, aquecimento, saúde, moradia, fome, precisava menos de 1/3 do que se gastava em armamento, investidos ao longo de 10 anos. 10 anos investindo 1/3 do que se gastava com armamentos. Não falta dinheiro, falta escolha. Essa escolha não foi feita
nem 97, nem 2007, nem 2017, já passaram 23 anos, já dava para ter resolvido 2 vezes. Enquanto isso, os gastos com armamento triplicaram. Então, nós estamos escolhendo o quê? E aí, o que a gente faz? Nós temos que convergir, galera, maior nós na convergência. A gente não faz junto, então celebro todo mundo que está aqui para fazer junto. E vamos lá. Primeira coisa que a gente queria fazer um convite aqui para a gente convergir. Vocês sabem que a gente diz, não dá para mudar o mundo. Imagina mudar o mundo, que loucura mudar o mundo. Pois dá. Se a cada mês cada um chama mais um, vocês sabem quanto tempo demora para a gente chegar até os 7 bi? Imagina, a gente parte de um. Ninguém acha que dá para mudar o mundo. Um acha. E um convence mais um. Diz, não, acho que dá sim. Tem recursos, tem inteligência, acho que dá. Se for a cada mês você chamar mais um, leva 3 anos para chegar até 7 bi. Agora, fala sério. Nós já somos muitos. Consta que já somos quase 1/3 do mundo. E sabe o que eu ouvi dizer? Que se 1/3 do mundo muda o chip, lembra que a gente falou no outro encontro daquela coisa ali dos 100 macacos, que quando uma informação pertence a um determinado número de indivíduos, de repente, ela espalha? A gente vê isso na moda, por exemplo, de repente todo mundo resolve que é legal usar cabelo liso, ou usar oncinha, ou tatuar, ou não sei o quê, a informação espalha. É 1/3. E nós estamos quase lá. Então, se amanhã tem ação, se é isso, se é um game, se é 1/3, vamos lá, galera, até amanhã, ó. Chamar mais gente, porque nós estamos quase na virada. A meditação amanhã é 15 para meia-noite, tá? Que é uma meditação global. O Fábio Novo, nosso amigo, vai começar desde as 20h20. Você escolhe se você quer começar antes, mas a 15 para meia-noite ali, porque vai ter uma grande meditação para ver se muda. Então, agora, paro de compartilhar a tela e a gente vai fazer um rápido exercício de teletransporte nestes 15 minutos que nos sobram, de cocriação de futuros inspirados por essas possibilidades que a gente viu. Olha o arredondar hoje que a Maria Clara botou, 22 milhões de pequenas doações. Isso é o futuro, gente. Um pouquinho, chegando numa coisa enorme. 4.700.000. Genial. Então, anota aí. Vou dividir vocês em sala. Quem nunca foi teletransportado é o seguinte, vai aparecer um pop-up na tua tela e se alguém não puder participar, tudo bem. União Rio está com 3 milhões. Quem não puder participar, só avisa aí no chat se pode participar do encontro no domingo. Se puder, no domingo, já aviso. Domingo, 3 da tarde. Pode ser? Porque aí já foi o almoço, é aquele período médio. 3 da tarde, domingo, neste Zoom, encontro para quem está no game. Domingo, 3 da tarde. E aí, na sala, o que vai ser? Uma pessoa que seja boa de digitação vai digitar rapidinho. E vocês vão fazer como jogo de criança, onde um começa a contar uma história. Estamos em 2030. O mundo mudou em 2020 e hoje as crianças, elas têm de fato um parlamento onde elas decidem o futuro e elas têm jogos que não são jogos de competição, mas de colaboração, e aí a pessoa começa e a outra continua. Sabe, já brincaram disso? De que um começa e o outro continua? E vocês vão dar uma narrativa de futuro para 2030. Do que poderia ser a vida pensando nessas coisas inspiradas pelo que a gente fez e com essa visão de criança. Tudo bem? Então, entrando, vocês conversem, quem quer rápido de digitar, botar no chat e fica registrado.
Então, vamos lá, preparar para o teletransporte. Vai aparecer pedindo para você ir para uma sala e nós vamos. Oi. Vai ser uma coisa rápida, a gente vai fazer isso em 10 minutos, mais ou menos, depois a gente volta e conta algumas das histórias que aconteceram. Então, chegando aí... Opa, esqueci de apertar. Open no Rooms, tá. Então, vai chegar o convite para vocês. Antes de fechar a sala, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo, dizendo que vai voltar. E aí a gente volta para cá para contar que historinha aconteceu. Bom proveito! Lembrando que vai aparecer um pop-up na tua tela e você aceita o convite para ir para outra sala. E agora, na semana que vem, começa também na terça. No meu site, laladenzelin.com, você acha onde comprar este livro e aonde comprar também este livro, que é o livro de futuros, que é lindo. Ele é inspiracional, esse é instrumental. E esse é inspiracional. Foi criado para Rio Mais 20, com uma descrição do que poderia ser a vida em 2032. Depois, se cadastra para receber informação sobre a próxima coisa super importante que nós estamos preparando, que é para micro e pequenas empresas. Você se cadastra ou entrando no meu site, descendo um pouquinho, você vai ver que tem um campo para você deixar seus dados e receber a newsletter, ou com bit.ly/newslala, você também se cadastra para poder receber essa série, que vai ser parecida com o do Hércules, mas mais detalhada. Vão ser 21 missões, 24, na verdade. Pequenas orientações e missões para o empreendedor das micro e pequenas empresas que estamos num sufoco e a gente vai ter que achar maneiras de operar a partir das novas economias. Nós estamos também numa ação que é esse game do que podemos fazer já com o que somos e o que temos. Existe já um grupo de gente que está dedicada a pegar as ferramentas da fluxonomia, um pouquinho de orientação, um experimento de ver um grupo que não se conhece, que não está preparado para isso, mas quer fazer junto, com um pouco de orientação. Será que consegue criar ações? E isso está acontecendo também segunda-feira, às 20h, aqui na live você tem mais informação. E existe também uma wiki, que é uma wiki que está... Uma wiki não, por enquanto ela está em formato só de Excel, um conjunto para poder juntar ali, convergir informação útil, porque tem tanta informação rolando, né? Mas a gente perde a informação que é útil. Nós estamos também apoiando a Jornada X. A Jornada X é um projeto do Edgar Gouveia Júnior, que é um empreendedor social incrível, super especializado em grandes coletivos, numa espécie de gincana, resolvendo problemas. E a Jornada X é para crianças e jovens. Então, dá uma googlezada ali, Jornada X, e se junta,
porque é uma coisa muito grande. Saiu no jornal, o Fantástico estava atrás deles e tal, porque eles estão num movimento incrível de usar todo o talento do jovem até 25 anos para poder solucionar questões agora. Então, agora eu vou fechar as salas. Daqui a pouquinho, mais 1 minuto, as pessoas voltam para cá para contar para a gente um pouquinho. Nós vamos fechar daqui a pouco essa live. Já estamos há um bom tempo aqui juntos. E vamos fechar essa live vendo o que foi produzido nesses encontros, na interação aí entre todo mundo nas salas. Curiosa de saber o que deu. Vamos ver daqui a pouquinho que relatos que tem. A cara de todo mundo voltando tá boa, tá com cara de que foi divertido. Que delícia, hein, gente? Já imaginou a gente de programador de mundo? Você queria ser programador de mundo? Oh, yes! Vamos super programar. O mundo colaborativo, tal, super dá. Agora, a gente pode não conseguir programar todo o mundão lá fora, né? Mas o mundão dentro dá. O mundão, assim, no nosso entorno, das pessoas com quem a gente vive. Vocês já tiveram essa sensação? Que é como se fossem 2 mundos diferentes? De repente, você, na tua vida, no teu entorno, com gente legal, do bem, fazendo coisa interessante. Inclusive, nesse contexto aqui, super barra pesada, tem muitas experiências muito diferentes, não tem? Tem gente que está aproveitando esse tempo para ficar em si, para ficar com quem gosta, para aprender, e tem gente que está... É engraçado, é como se fossem mesmo games diferentes ao mesmo tempo. Luciana Grande, olha só, que bom ver você. A gente precisa se falar, viu? Porque uma das coisas que nós estamos desenhando são ações para o Sebrae. Porque quem mais importante no Brasil vai ter do que o Sebrae, com todas as soluções que ele traz. Muito bom! Então, vamos lá. Quem quer contar? Alguém quer contar? O que deu? Alguém tem historinha para contar? Eu quero, Lala. Pode falar, Isabel. Eu fui mais a relatora das ideias que surgiram, mas foi interessante porque foi surgindo um fluxo bacana, assim. Então, deixa eu achar a minha nota aqui. Perdi a nota, gente. Ai, Lala, pede para alguém falando aí que eu me perdi. Tá bom. Datise, conta aí enquanto a Isabel se acha as notas ali. Beleza. Bom, nossa história foi a seguinte: estávamos eu, Sandra, esqueci quem mais estava com a gente aqui, que eu não estou encontrando, a Lucy de Araújo e o Luiz, né? Luiz, não sei se você está aqui ainda entre nós. Então, nós 4 fizemos a seguinte história. Bom, vamos lá. Olá, eu tenho 12 anos hoje, em 2030. E quando eu tinha 2 anos, minha mãe falou que teve uma coisa chata na Terra e tudo mudou. Mas hoje a nossa vida é muito legal. Eu sou um menino que gosta de andar de skate em rampas que são tipo calçadas que tem na rua. E eu vou para a escola só uma vez por mês, que funciona pelo computador. Muitos dos meus colegas eu nem conheço pessoalmente. Alguns estão até em outros países, falando em idiomas que eu não conheço, mas que a tecnologia faz a tradução simultânea e fica tudo certo. Eu estou muito alegre porque nesse momento, daqui a uns 5 dias, nós vamos visitar virtualmente o lugar onde cada criança mora. São mais de 100 crianças e todas vamos fazer, ou viver, enfim, numa cidade virtual. Fazer projetos em uma cidade virtual. E ontem nós tivemos uma aula em que cada um mostrou o que come em casa, cultivado em sua própria horta. E aqui na minha casa a gente gosta de alface e de rúcula, mas eu acho muito estranho como tudo era feito na época da minha mãe. Essa é a nossa história. Muito bom! Próxima. Achou, Isabel, ou vamos para Maria Clara? Achei aqui. Diga lá. Achei aqui. Então,
Então, as meninas trouxeram. Imagino que haverá todo o acesso ao conteúdo e aprendizado totalmente online, por ondas telepáticas. Teremos um tipo de chip que vai receber o conteúdo que sai da cabeça do professor, vai de mente para mente. O ambiente universitário vai ser usado para convivência social, para celebrar, festejar, se abraçar. Nesse ambiente vai ter muita arte, muita expressão humana, a arte como expressão do que sentimos e aprendemos, a arte usada como expressão do que experienciamos. E todos esses espaços serão espaços de convivência e liberdade, mais leves, e deixaremos de ter tantos problemas psicológicos. A aquisição do conhecimento será solitária, mas o que vai ser mais importante será o social, o humano, o interrelacional, como centro do processo educativo. Teremos o universo holográfico presente, poderemos estar holograficamente em outros locais. E teremos mais claro esse entendimento das dimensões e o holográfico. Muito bom. Maria Clara. Olá. A gente fez uma notícia de futuro. Oba. Estamos em 2030 e faz 10 anos que passamos pela crise do coronavírus. Foi um momento em que aprendemos a confiar que era possível fazer educação de uma forma diferente e que as crianças tinham também muito a ensinar para os adultos. O isolamento fez as pessoas valorizarem a presença da natureza no ambiente urbano. A cada 4 quadras de uma cidade você encontra uma praça, e nessas praças as crianças podem ir sozinhas, sem medo da violência, porque voltamos a viver como uma comunidade, cada um cuidando do outro. Isso nos tornou mais fortes e seguros. Os adultos agora trabalham nas praças, porque elas recebem espaços coletivos de trabalho, são coworkings. Hortas comunitárias, brinquedos e conversas sobre o futuro dessa mesma comunidade acontecem na praça. A política é feita de maneira gentil, e a tecnologia e a conexão estão presentes em cada elemento e objeto. Todos aprendem juntos. Muito bom.